Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Eu sou o professor Renan Galvão. A gente vai continuar o nosso assunto da aula passada, né? Nós estamos falando de concreto protendido agora, estamos na unidade 3 do livro didático. E a gente vai abordar, né? Nós começamos a discutir concreto protendido na aula passada. Essa aula, a próxima aula, a gente continua conversando sobre concreto protendido, que nós vimos, né, definimos com, espero que com clareza na aula passada, de que no concreto protendido, o que a gente faz é uma redução... Nossa, pessoal, deixa eu mexer aqui. No concreto protendido, o que a gente busca é reduzir ou eliminar as tensões de tração, porque daí a gente tem uma seção de concreto totalmente comprimida, seria a situação ideal, né? E aí, para isso, para reduzir essa tensão de tração, o que a gente faz é aplicar uma tensão, um estado prévio de tensões na minha peça, ou seja, antes de carregar a minha peça, eu comprimo ela, em especial a região em que ela futuramente será tracionada. Né? Então aí eu tenho as tensões do meu estado prévio, que são majoritariamente tensões de compressão, e aí eu comprimo a minha peça. Depois, quando a minha peça for carregada, aí ela vai ter, né, suas tensões de tração e compressão oriundas da flexão, né, suas tensões normais aí de flexão, e aí elas vão se somar com o estado prévio, com as tensões do meu estado prévio, e no final eu tenho nenhuma tensão de tração ou tensões de tração muito reduzidas, tá? Esse é o conceito fundamental, e a gente consegue aplicar esse estado prévio de tensões por meio do alongamento das minhas armaduras de proteção. Eu alongo, né, eu tensiono as minhas armaduras de proteção, e aí depois do momento que eu interrompo esse tensionamento, essa armadura vai tentar voltar à sua posição original, vai ser impedida pelo dispositivo de apoio, pelas cunhas, e aí então, por ação e reação, ela vai aplicar, né, o valor dessa tensão que ela foi em que ela foi alongada, ela aplica de volta na minha peça, e aí eu tenho a minha própria armadura aplicando tensão, né? Eu vou compartilhar os meus slides, porque aí, antes da gente entrar nos diferentes tipos de proteção, se é proteção completa, limitada ou parcial, eu quero só terminar de discutir alguns slides da aula passada que falava sobre a armadura, tá? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Ó, então, pessoal, tá compartilhando aqui. Vamos ver. Aí foi. Então, na aula passada a gente terminou aqui discutindo sobre a pré-tração e a pós-tração, né? A pós-tração, ela acontece quando a tensão na armadura, o alongamento da armadura é aplicado depois do endurecimento de concreto. E a pré-tração, ela acontece quando o alongamento da armadura é feito antes da concretagem, né? E aí você tem dispositivos independentes ali no apoio, ok? Bom,
Aí eu queria conversar com vocês sobre as armaduras, né? Nós vamos ter então, no caso do concreto protendido, a armadura ativa, tá? As armaduras do concreto armado são chamadas de armadura passiva porque elas apenas recebem tensões, né? Que é o concreto armado, a armadura CA25, CA50, CA60 tradicionais, ok? A armadura passiva, elas apenas recebem tensões, né? As tensões de tração. Já para o concreto protendido, a gente tem as armaduras ativas, ok? Porque elas vão aplicar as tensões, né? Elas são armaduras de proteção, elas aplicam tensões de compressão. São sempre cordoalhas, tá? E aí nós temos as cordoalhas como CP 175RB, 170RM, 190RB e por aí vai. A gente tem ainda as cordoalhas engraxadas, que são aquelas engraxadas e muitas vezes encapadas, tá? Como a CP 190RB. Tem ainda cordoalhas para estais, que aí, né, esses estais são esses elementos de tração, como por exemplo de uma ponte estaiada, né? Como por exemplo o CP 177RB, tá? Então aí nós temos um outro tipo de aço, tá? São cordoalhas para concreto protendido. Então, a armadura ativa ou armadura de proteção é a armadura constituída por barras, fios isolados ou cordoalhas destinada à produção de forças de proteção em que se aplica um pré-alongamento inicial, tá? Então, isso é a armadura ativa, ok? A armadura ativa que irá ser alongada, né? Será tensionada e depois essa armadura irá aplicar forças de proteção na minha peça. Deforma-se após a operação de proteção e passa a funcionar independentemente da deformação do concreto da estrutura, ok? Bom, depois, se a gente tiver tempo, eu vou abrir um catálogo de cordoalhas de aço para proteção, para a gente dar uma olhada em umas imagens, tá? Eu acho que a gente vai conseguir no finalzinho da aula, eu vou abrir esse catálogo com vocês. Mas nós temos aí, trabalhamos com fios de até 12 milímetros de diâmetro, tá? Ou cordoalhas constituídas aí por uma série de fios, 6 ou 7 fios enrolados em uma ou mais camadas, tá? Aí vai depender do fabricante, né? Tem cordoalha de 3 fios, tem cordoalha de 7 fios, tem cordoalha de 5, vai depender aí do fabricante, ok? Então, a nomenclatura do aço de proteção, ela vai seguir a seguinte regra. Vai ser sempre CP, que vem de concreto protendido, tá? Aí uma numeração, aqui por exemplo 170, tá? Essa numeração na sequência de CP representa o FPTK, tá? Esse FPTK é a resistência característica de ruptura do aço. Então, é a tensão em que o aço se rompe, não é a tensão que ele entra em escoamento, tá? É a tensão que ele se rompe. Porque aqui o comportamento para as cordoalhas de aço, para o aço de concreto protendido é diferente para o aço de concreto armado, tá? E aí, RB está associada à sua relaxação, se é baixa ou se é normal. Quando a gente falar de perdas de proteção, a gente vai voltar a falar de relaxação do aço, tá? Aqui que eu queria mostrar os diferentes diagramas de tensão-deformação, né, para os aços. Então, no aço convencional aí de concreto armado, né, como por exemplo o aço CA50, a gente tem uma variação linear, tá, de tensão-deformação. Aqui a gente segue a lei de Hooke, né? Só que quando o aço CA50 atinge a sua tensão de escoamento, aí ele entra em um patamar de escoamento, tá? Onde ele se alonga, tá? Há a sua deformação sem que haja aumento de tensão, ok? Agora, para o aço de concreto protendido, CP 190, a gente tem um comportamento um pouco diferente, tá? Além do aço de concreto protendido ser bem mais resistente, né? No caso do CP 190, ó, ele tem uma tensão de escoamento bem mais alta, tá? E até atingir a sua tensão de escoamento, essa relação tensão-deformação também é linear, tá? Aí ele atinge primeiro a sua tensão de escoamento e depois, mesmo quando ele entra nesse patamar de escoamento, tá? Ele ainda vai se deformar e com o aumento de tensões, e aí sim ele chega na sua tensão de ruptura FPTK. Então, para o aço do CP,
a gente tem dois valores de tensão, né? A tensão FPYK, que é a tensão de escoamento, tá? Do aço de proteção, e nós temos a FPPK, que é a tensão de ruptura, tá bom? Então aqui nós teremos duas tensões, e os valores dessas duas tensões serão importantes para o cálculo da nossa tensão limite, tá? A gente vai ver mais para frente. Ó, então, exatamente aqui, né? Ó, por que a gente precisa utilizar as duas tensões, a tensão de escoamento e a tensão de ruptura? Porque quando a gente for dimensionar as nossas peças, as nossas armaduras, a gente vai precisar calcular valores limites de tensão. Ou seja, qual é a máxima tensão que eu posso aplicar nesse aço, né? Que ele vai resistir. Esses valores limites de tensão vão depender do tipo de proteção, se eu estou fazendo uma pré-tração ou uma pós-tração, e também da relaxação do aço, se é um aço de relaxação baixa ou relaxação normal, tá? Então aí você vai, né, a partir dos dados de tensão do aço e de relaxação, você vai adotar essas duas expressões e calcular os valores de tensões limites. Tá? E daí você vai adotar o menor dentre esses dois valores. Okay? Então, por exemplo, ó, se eu estou trabalhando com pós-tração, tá? E o meu aço é de relaxação baixa, então eu vou calcular os meus valores limites de tensão a partir dessas duas expressões. Tá? Eu vou ver lá aqui. Tensão limite deverá ser menor que 0,74 da tensão FPTK, que é a minha tensão última, tá? E ainda, o valor limite de tensão deverá ser menor ou igual que 0,82 de FPYK, que é a minha tensão de escoamento. Então, eu calculo esses dois valores, um em função da tensão última de ruptura e outro em função da tensão de escoamento, e aí escolho o menor dentre esses dois valores para ser o meu valor limite de tensão na armadura, ok? Quando a gente resolver um exercício de dimensionamento, isso vai ficar ainda mais claro, tá? E aí, queria mostrar algumas imagens de equipamentos de ancoragem, né? Então, lembra que eu comentei que a gente alonga o aço e aí depois que termina a tensão, né, o tensionamento desse aço, ele é impedido de voltar à sua posição original, tá? Através de equipamentos de ancoragem, que são principalmente aí as placas e as cunhas, né, que serão responsáveis por garantir o estacionamento dos cabos após a proteção. Ele impede que esses cabos voltem à sua posição original. Aqui nessa figura a gente tem um sistema de ancoragem para peças pretendidas. Nesse caso aqui, ó, é um sistema de ancoragem de um cabo em bainha metálica, né? Então aqui a gente tem, ó, o encaixe para uma bainha metálica e 12 cordoalhas, ó. Veja que aqui nessa placa a gente tem 12 cordoalhas saindo da placa, né? Ó, com 12 cunhas, tá vendo? Aqui a gente tem, ó, cada cordoalha, ela tem uma cunha aqui, né? E aí quando a gente interrompe o alongamento do aço, essa cordoalha vai tentar voltar e vai ser impedido por essa cunha, né? Essa cunha, ela impede o retorno da armadura e aí tensiona a minha peça, tá? Aqui a gente tem mais algumas imagens, essa imagem é do livro de vocês, dá para enxergar aqui dentro, por exemplo, ó, uma bainha metálica, né? A bainha metálica e as nossas cordoalhas de aço. As cordoalhas, né, pessoal, é essa junção de fios de aço, de proteção, e aí a gente contorce esses fios, tá? São fios, é um grupo de fios contorcidos, que a gente chama de cordoalha, igual tá nessa figura aí, certo? Aqui a gente tem uma imagem do macaco hidráulico fazendo o alongamento dessa armadura, o tensionamento dessa armadura, né? Aqui é mais um detalhe de um dispositivo de ancoragem, né? A placa de apoio e as cunhas. E aqui a gente tem uma viga já com a sua armadura de proteção disposta, né? Já protendido. A gente vê que nós temos 3 bainhas metálicas aqui, né? Ó, uma aqui e uma aqui. Novamente, tá vendo que a armadura ela tá variando ao longo das ordenadas, né? Porque aqui no meu apoio, ó, eu tenho um momento negativo, então é importante que eu tenha armadura de proteção aqui na região superior, né? Então aqui, ó, a gente tem com certeza uma situação de pós-tração aqui, tá? E a gente tem as bainhas metálicas e as minhas armaduras fazendo, né, toda uma curvatura ali de cordoalha, ok? Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui?
Eu vou compartilhar o meu outro slide, deixa eu dar uma olhadinha no chat de perguntas e respostas também. Pessoal, o bom dia para todo mundo que mandou, tá? Bom dia aqui para mim. Ó, bom dia pro... Deixa eu abrir aqui que a gente... Bom dia pro Marcos, pro André Matheus, pro Hudson. O André Matheus falou que tá sem áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém me confirma aí se o áudio tá certo? Aqui para mim o áudio tá liberado, André. Alguém me confirma, por gentileza, se estão me ouvindo e me vendo certinho? Enquanto isso, o Murilo Ricardo perguntou como é feita a inspeção e a manutenção da proteção. Murilo, a gente vai fazer a inspeção da proteção principalmente por meio de vistoria e uma inspeção com alguma frequência, claro, se está havendo fissuras ou não, tá? Isso é muito importante, porque, lembra lá, concreto protendido não deverá apresentar fissura, ou deverá apresentar uma fissuração muito baixa, tá? E não deverá apresentar grandes deformações. Então, se você tiver uma viga ou uma laje protendida que está fissurando e está apresentando deformação, aí você tem um problema, tá? Aí você vai precisar provavelmente de algum tipo de recuperação de estruturas, tá? Mas é uma checagem assim, de bastante visual, de verificar, de repente medir fissura, ver se está, né, se não está havendo desenvolvimento de fissuras. Agora, manutenção de proteção não existe, porque essas peças estão todas concretadas, tá? Não tem como você ir lá e fazer, né, aumentar a tensão da sua peça. Não. Uma vez que você concretou, senão você vai destruir, né? Vai ter que ser algum método destrutivo, tá? E o que a gente faz daí, Murilo? A gente já considera perdas de proteção, tá? Tanto em função da proteção inicial como da proteção progressiva. Então, no momento de alongar a peça, a gente já alonga ela com uma tensão maior do que a proteção que a gente precisa obrigatoriamente, para garantir que sempre vai haver tensão suficiente naquela peça, tá? Porque não tem como tensionar a armadura de novo depois que ela já está concretada, né? Depois que a minha estrutura está pronta. O que é possível fazer, Murilo, é uma proteção externa, né? Que é o caso que a gente viu na aula passada, tá? Quando a gente precisa, deixa eu voltar alguns slides, ó. Quando a gente precisa fazer alguma recuperação de estruturas, eventualmente a gente pode fazer uma proteção externa, que daí a gente passa a nossa armadura de proteção e faz uma proteção no lado externo da peça, só que não é muito comum, tá? E aqui a gente não tem uma boa aderência. A aderência dessa armadura, ela é uma aderência localizada, tá? Mas é possível também se fazer proteção externa para manutenção de estruturas, ok? O pessoal me confirmou aqui que o áudio está ok. Marcos, o Clóvis, o Hudson falou que o áudio está certo. Maravilha, então. Beleza, então, pessoal. Eu vou trocar de slides aqui agora, tá? Para a gente discutir os diferentes tipos de proteção em relação às tensões de tração residual, tá? Se eu vou ter uma proteção completa, sem nenhuma tensão de tração, eu vou eliminar, zerar as tensões de tração, ou se eu vou ter uma limitação, uma proteção limitada ou parcial, tá? Vou trocar de slides aqui, então.
Aí, acho que agora vocês já estão vindo. Ó, o Geraldino mandou pra gente que já trabalhou com isso. Você já trabalhou com proteção de concreto, Geraldino? Depois comenta como que vocês trabalhavam ali com a pós-tração ali, você lembra de passar a armadura dentro das cordoalhas ali, as cordoalhas da armadura dentro daquelas bainhas metálicas, aí depois fazia o alongamento da armadura ali. Então o Geraldino tem uma experiência de campo bastante grande, né, Geraldino? Eu lembro que você sempre contribui nas nossas aulas, dizendo que você já trabalhou, né? Conta mais aí pra gente depois, tá bem? Como é que foi sua experiência aí com proteção de concreto. Agora, pessoal, nós vamos dar sequência aqui com conceitos de cálculo de concreto protendido, tá? Uma das principais perguntas que a gente precisa responder, né, é em relação à força de proteção. Afinal de contas, quanto de força que eu tenho que aplicar para protender o meu concreto, né, para fazer a proteção do meu concreto? Bom, eu posso ter basicamente 3 tipos de proteção. Eu posso fazer a proteção completa da peça, que aí eu vou aplicar força de proteção até que não ocorra nenhuma tensão de tração residual na peça, certo? Aí é a condição desse diagrama roxinho, tá? Veja que, ó, aqui eu não tenho nenhuma tensão de tração, né? Eu estou apenas comprimindo a minha peça, tá? Quando eu somar as minhas tensões em função do meu momento de cálculo e a minha tensão de proteção, né? Quando eu somar essas duas condições de tensão, eu tenho apenas tensões de compressão sendo aplicadas. Eu não tenho nenhuma tração na peça, tá? Além da proteção completa, eu posso ter a proteção limitada. Na proteção limitada, eu aplico forças de proteção até que haja tração. No entanto, essa tração será limitada a um valor de tensão de tração menor à resistência à tração da peça, ok? Ou seja, na proteção limitada, eu vou permitir um pouco de tração, tá? Essa segunda curva azulzinha aqui, né? Ó, essa curva azul aqui, ó. Então, eu vou permitir um pouquinho de tensão de tração, né? No entanto, essa tensão de tração aqui, ela vai ser menor do que a resistência à tração do concreto na flexão. Ou seja, ainda estou numa condição boa, né? Porque eu estou aplicando tração no concreto, só que é um valor baixinho, é um valor inferior à resistência à tração do concreto, então o concreto vai se fissurar muito pouco, ou não vai se fissurar, ou vai se fissurar muito pouco, porque essas tensões são menores do que a sua resistência. Então o concreto vai ser capaz de resistir, ok? E uma outra possibilidade de proteção é a proteção parcial, que aí a gente vai aplicar forças de compressão, de proteção na peça, até que ocorra tensões de tração, sem um limite específico de tensões, mas o que a gente vai limitar na proteção parcial é a abertura, tá? Então, na proteção parcial, a gente aplica uma força de proteção até que haja tensões de tração que me levem, no máximo, a aberturas de 0,2 milímetros. Tá? Então, o que a gente limita na proteção parcial não é a tensão de tração. Tá? O que a gente limita aqui é a abertura de fissuras em 0,2 milímetros. Ok? Então, só reforçando o que a gente comentou, ó, na proteção completa, eu vou fazer a compressão completa da peça, toda a minha seção de concreto estará comprimida. Isso me leva ao anulamento ou a uma redução muito grande das fissuras, da quantidade de fissuras, tá? A proteção completa é o melhor desempenho de proteção, só que é o que apresenta o maior custo, né? Porque para fazer uma proteção completa, eu vou precisar de mais força de proteção, né? Então, mais armadura, isso vai me gerar um maior custo. Para a proteção limitada daí, né, a gente vai aplicar uma força de proteção até que se atinja uma tensão resistente de tração do concreto.
Tá? Então, a minha tensão de tração que eu permito na peça, ela tem que ser inferior à resistência à tração da peça. Tá? Aqui a gente tem uma quantidade intermediária de fissuras e um desempenho e um custo também intermediário. Tá? Então, a proteção limitada, ela é menos eficiente que a proteção completa, no entanto, ela é mais eficiente que a proteção parcial. Tá? A proteção limitada, ela é o tipo de proteção intermediário ali, certo? E por fim, nós temos a proteção parcial, que aí a gente aplica uma força P até se atingir o limite de fissuração da peça, ok? Aqui nós teremos uma maior quantidade de fissuras, temos de fato uma condição limite de fissuração, é o pior desempenho da proteção, só que é aquele que apresenta o menor custo. Então, dependendo da situação, eu posso aplicar uma proteção parcial, principalmente se eu tiver aí em ambientes com classe de agressividade 1 e 2, né, ambientes rurais, pouco agressivos, eu posso aplicar uma proteção parcial tranquilamente, o que a norma permite, certo? Então, na proteção parcial, eu limito pela abertura em até 0,2 milímetros. Agora a gente precisa conversar sobre as perdas de proteção. Bom, nós teremos, ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, a tensão no meu aço ela vai sendo dissipada, é natural, tá? A gente chama aí de perdas progressivas de proteção. É por isso que a gente tem os aços de relaxação baixa ou relaxação normal, tá? Os aços de relaxação normal, como o próprio nome indica, eles vão apresentar essa dissipação de energia, né, essa dissipação de tensão progressiva ao longo do tempo, em um nível normal de relaxação, e os aços de relaxação baixa, eles têm uma menor perda de tensão, tá? Essa é a diferença entre relaxação normal e relaxação baixa. É o quanto de proteção que esse aço vai perder em função de sua relaxação, ok? Porque o aço está tensionado, com o passar do tempo ele vai acabar perdendo um pouco de tensão, né? Que está dentro das nossas perdas progressivas. Então, é interessante utilizar um aço de relaxação baixa, porque ele tem uma baixa relaxação, então ele vai perder menos tensão, ok? No entanto, a gente consegue contornar esses problemas de perda de proteção, né? É só a gente aplicar uma força de proteção inicial maior do que aquela que a peça exige. Para quê? Para garantir que a minha peça sempre vai estar protendida com o valor de proteção, de força de proteção correto, considerando todas as perdas. Tá? Então, quando a gente discute perdas de proteção, a gente está discutindo justamente valores de perdas que precisam ser considerados no dimensionamento, né? Dimensionamento seguro da peça. Então, nós vamos ter perdas imediatas e perdas progressivas. As perdas imediatas, elas vão acontecer no ato da proteção, tá? Elas acontecem no momento do alongamento do aço. Então, ó, vamos ver o texto aqui. As perdas imediatas ocorrem durante o estiramento, né, o alongamento e a ancoragem dos cabos, proveniente aí da perda por atrito entre as armaduras e as bainhas, por perda de tensão em função do encunhamento da minha armadura e também de perda por encurtamento imediato do concreto. Tá? Então, essas perdas imediatas elas vão acontecer na hora de se fazer o alongamento. Só que precisam ser consideradas também, né, na hora de setar lá o quanto que eu vou alongar da minha armadura, qual é a tensão que eu vou aplicar na minha armadura, né, eu já considero essas perdas imediatas também. As perdas progressivas, que ocorrem ao longo do tempo e são provocadas, né, ao longo dos anos, aí, meses, anos, tá, ao longo da vida útil da peça, e são provocadas pela relaxação da armadura de proteção, por isso que é importante, né, que a gente trabalhe com armaduras de relaxação baixa, quando possível, né,
pela retração do concreto e pela fluência do concreto, que é a sua deformação lenta, né? Ainda dentro de perdas progressivas, ó, elas vão acontecer em função da acomodação de tensões e das características dos materiais usados, certo? A gente vai ter fenômenos, então, de retração e de fluência do concreto. Fluência é a deformação lenta, né? E a retração é a redução de volume, tá? Então, quando a gente tem a retração, por exemplo, que é a redução de volume do concreto, essa diminuição de volume acaba gerando uma folga entre a interface do aço e do concreto, o que pode levar à perda de proteção, tá? Em linhas gerais, a literatura ela vai recomendar alguns valores a ser considerados aí como perda de proteção, tanto inicial como progressiva. O livro de vocês apresenta esse valor de referência, que é um bom valor, tá? O livro de vocês apresenta o valor referenciado por Loureiro, 2006, que diz que podemos considerar com segurança aí que teremos 10% de perda de proteção imediata e 10% de proteção progressiva. Ou seja, nós devemos considerar na nossa peça pelo menos aí, ó, 20% de perda de proteção. E aí, como é que a gente faz essa continha daí, né? Considerando essa perda de 20% de proteção, é muito fácil. Veja bem, nós sabemos que a força de proteção final, P infinito, né? Ou seja, força de proteção que eu quero que a minha peça sempre tenha, é igual à sua proteção inicial, PI, menos a sua perda de proteção delta PI, né? Que é o delta, o valor de sua perda, multiplicado pela proteção inicial. É o quanto ele perde em relação à proteção inicial, né? Sua perda de proteção. Quando eu isolo o PI, né? A gente sabe que o quê? Que a proteção final é igual à proteção inicial vezes 1 menos delta. Logo, quando eu isolo essa proteção inicial, eu encontro que proteção inicial é igual a proteção final sobre 1 menos delta. Dessa maneira, ó, essa proteção final é a proteção que eu encontro quando eu calculo as minhas tensões máximas e descubro qual é a força de proteção que eu preciso na minha peça, né? Aí, para encontrar a proteção inicial, porque eu vou precisar aplicar uma força de proteção maior quando eu for fazer o alongamento da peça, né? Para encontrar essa proteção inicial, é só dividir a proteção final, que eu preciso que a minha peça sempre tenha, por 1 menos a perda de proteção. E esse delta aqui, ó, é justamente esses 20%, tá bom? 0,20, né? Correspondendo aí aos 20% da minha proteção, da minha perda de proteção, certo? Bem tranquilo. O que a gente está fazendo aqui é o quê? A gente está majorando essa proteção final, né? Para aplicar uma proteção inicial maior e considerando, assim, essas perdas de proteção. Agora, pessoal, o nosso tempo está acabando, mas eu quero ainda comentar com vocês. Deixa eu ver como é que nós estamos nos slides aqui. Dá sim, vamos discutir esse tópico. Porque agora eu quero apresentar para vocês as equações que a gente utiliza para calcular essa força de proteção, né? Porque a gente fala, vamos fazer a proteção do concreto, aplicar uma força de proteção. Mas que força é essa? Como a gente calcula isso, né? O cálculo dessa força de proteção vai ser uma função do tipo de proteção, se é completa, se é limitada ou se é parcial, ok? Então vamos lá para o primeiro caso, que é o caso de força de proteção completa, certo? Então, para a gente encontrar a equação da força de proteção, a gente precisa primeiro encontrar as tensões máximas que uma peça protendida está sujeita. Então, veja bem, aqui eu tenho uma seção genérica, certo? Aqui é uma seção T, mas poderia ser uma seção retangular, tá? Uma seção qualquer, que está sujeita, veja bem,
ao momento de cálculo, MB, que é o meu momento em função do carregamento, né, minha flexão, e está sujeita ainda a uma força de proteção P, certo? Qual seria as tensões máximas que essa peça estaria sujeita? A gente sabe que as máximas tensões dessa peça se desenvolverão na sua face superior e na sua face inferior, né? E quais tensões seriam essas? Bom, para calcular as tensões que a minha peça está sujeita, eu preciso levar essa força de proteção para o centro de gravidade da minha seção, tá? Então, quando eu levo essa força de compressão P, que é a minha força de proteção, né? Quando eu levo ela para o centro de gravidade, eu preciso considerar o momento que essa força P está causando em relação ao CG da minha figura. Então, aqui eu vou ter o meu momento MP, que é a força de proteção, vezes a excentricidade, né? A distância que essa força está aplicada do meu CG, ok? Mais a minha força de proteção, propriamente dita, mais o meu momento de cálculo, tá? Então, quando eu for calcular as minhas tensões máximas, eu preciso considerar essa força de compressão P e esses dois momentos, o meu momento de cálculo e o meu momento oriundo aí da minha força de proteção, certo? Quais serão aí as expressões para cálculo das minhas tensões? Bom, aqui eu tenho a equação para tensão na face superior, tá? Então, a tensão na face superior vai ser o quê? Vai ser a minha força de proteção dividido pela área da seção, né? E aqui é negativo, por quê? Porque essa força de proteção, ela está comprimindo a minha seção, tá? Então, é uma tensão de compressão negativa. Tensão oriunda de uma força aplicada, uma força concentrada aplicada, é sempre a força dividida pela área, ok? Aí eu vou considerar as tensões que os meus momentos causam. Bom, eu tenho aqui o meu momento em função da força de proteção, e ele está o quê? Olha a direção desse momento, né? Ele está comprimindo a face inferior e tracionando a face superior. Então, esse momento MP, ele traciona a face superior, por isso que ele é positivo, tá? Ele tá causando uma tensão de tração. O cálculo de tensões em função de momento vai ser o quê? Vai ser o próprio momento, P vezes Z, né? Dividido pelo módulo de resistência WS. Esse módulo de resistência, ele é uma característica geométrica da seção e é igual ao momento de inércia I dividido pelo Y. Y é a altura da face até o centro de gravidade da peça. Isso é o meu valor de Y, ok? Para seções retangulares, eu posso calcular o meu módulo de resistência como sendo BH ao quadrado sobre 6, tá? Então, esse módulo de resistência é BH ao quadrado sobre 6 para seções retangulares, ok? Que é, né, boa parte das nossas seções. E aí eu ainda preciso considerar a tensão em função desse momento de cálculo, né? Veja que esse momento de cálculo, ele está fazendo o quê? Ele está comprimindo a face superior e tracionando a inferior. Logo, ele exerce uma tensão de compressão, por isso que é negativo, certo? Então, menos meu momento de cálculo, MSD, dividido pelo módulo de resistência. Já na face inferior, eu tenho as mesmas parcelas de tensões, só que o sinal é trocado, né? Aqui o meu PE, a minha força de proteção em função do momento MP, está comprimindo a face inferior, por isso que é negativo, e o momento de cálculo está tracionando a face superior, por isso que ele é positivo. Tá? Eu só inverto esses sinais aqui. Muito bem. Aí, o que a norma nos diz, tá? A partir dessas equações de tensão máxima aqui, nós vamos calcular justamente essa força de proteção, ok? Quando a gente limitar essa tensão máxima, é que a gente vai encontrar essas forças de proteção. Muito bem. Aí, o que a norma diz? A norma apresenta essas equações. Então, a norma diz o seguinte, ó. Na proteção completa, a gente vai ter que limitar a formação de fissuras na combinação rara. Então, quando a gente estiver trabalhando com a combinação rara, nós vamos limitar a tensão, ó, aqui está a minha equação de tensão, né? Nós vamos limitar essa tensão como sendo, no máximo, a tensão de tração da peça, ok? A resistência à tração da peça, né? Então,
Quando eu faço essa inequação, eu isolo a minha força de proteção e consigo calcular qual é a força de proteção que eu preciso aplicar na proteção completa combinação rara a partir dessa equação, o momento de cálculo da combinação rara dividido pelo módulo de resistência menos a resistência à tração do concreto dividido por 1 sobre a área da peça mais a excentricidade dividido pelo módulo de resistência, certo? Lembrando que para seções T e para seções retangulares eu tenho expressões diferentes para o cálculo dessa resistência à tração do concreto, ok? Já se eu estiver trabalhando com combinação frequente, aí eu preciso limitar essas tensões a zero. Eu não vou admitir tensão de tração para combinação frequente. Logo, quando eu isolo essa força de proteção, eu encontro essa equação aqui, ó. É uma equação muito parecida com essa, só que sem a resistência à tração, porque aqui o meu valor é zero, né? Aqui é zero, no caso da combinação frequente. Então, a equação que eu tenho é essa, ó. É força de proteção igual ao momento da combinação frequente dividido por módulo de resistência sobre 1 mais A mais a excentricidade sobre o módulo de resistência. Aí, quando eu vou para a força de proteção, quando eu vou para a proteção limitada, a norma me diz o seguinte, tá? Tudo isso é equação de norma e a gente vai resolver depois um exercício de dimensionamento na próxima aula. Mas aí a norma, ela exige o quê? Que na combinação frequente, a tensão de tração seja menor que a resistência do concreto na flexão, tá? Então, ó, aqui, lembra, na proteção completa, eu tinha que, na combinação frequente, a tensão de tração tinha que ser zero, né? Agora, aqui na proteção limitada, na combinação frequente, a tensão de tração tem que ser menor que a resistência do concreto, né? Logo, a equação que eu vou utilizar é essa, tá? Força de proteção é igual ao momento na combinação frequente sobre W menos a resistência à tração sobre 1A mais EW. Já se eu tiver com a combinação quase permanente, tá? Aí eu preciso limitar a zero as minhas tensões. Então, o que eu vou usar, a equação é a seguinte, ó. Força de proteção é igual ao momento da combinação quase permanente sobre W sobre A mais E sobre W, ok? Então, o que a norma pede, na verdade, é que para proteção limitada e para proteção completa, a gente avalie duas condições de combinação, tá? Para proteção completa é a combinação rara e a combinação frequente. Na proteção limitada, eu vou analisar a combinação frequente e a combinação quase permanente. E o que muda de uma combinação para outra são os fatores de proteção que eu vou aplicar para as minhas ações variáveis, ok? Daí tem esses valores dos coeficientes de ponderação, tem na norma, você consegue consultar e fazer daí a sua combinação de maneira correta, certo? Para finalizar, pessoal, a proteção parcial, então, o menor valor da força que eu vou aplicar vai ser aquele para o limite de fissuração máxima de 0,2 milímetros, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre a proteção parcial. A gente vai resolver exercícios de dimensionamento para proteção completa e proteção limitada, tá? Mas na proteção parcial é importante que vocês conheçam que a limitação aí é em função da abertura da minha fissura, ok? De 0,2 milímetros. Bom, pessoal, vamos ver as dúvidas então? Essa aula foi meio corridinha, né? Mas nós temos alguns minutos aí para as dúvidas. Na próxima aula, pessoal, a gente vai fazer dimensionamento, tá? Então, aqui na aula de hoje, a gente conheceu as equações para calcular a força de proteção. Então, veja bem, nós temos a proteção completa, limitada e parcial, né? Nós vimos as equações para a gente calcular as forças de proteção na proteção completa e na proteção limitada. E a norma, ela exige o quê? Que a gente verifique dois tipos de combinação para cada proteção, né? Então, na proteção limitada, a gente precisa comparar a situação de combinação frequente e quase permanente, tá? E na proteção completa, a gente considera a combinação rara e a combinação frequente.
tá? É exigência de norma. Vamos ver as dúvidas. Ó, o Geraldino falou isso mesmo, depois de todas as armaduras, a gente vinha passando as cordoalhas, né? Uhum, passava a banha metálica e depois ia passando as cordoalhas, né, Geraldino? Mais ou menos como a gente viu nas fotografias, né? O Antônio perguntou: a proteção pode ser feita a partir de qual vão livre? Existe uma carga mínima para a aplicação desse recurso? Não, Antônio, hoje em dia, como a gente conseguiu baratear essa tecnologia, hoje em dia a gente trabalha com proteção de lajes muito pequenas, viu? Lajes, aí se a gente for pensar, lajes aí de 5, 6 metros, eu já vi gente trabalhando com laje protendida pré-moldada, porque às vezes é muito mais prático você trabalhar com pré-moldado, né? E aí esses pré-moldados são protendidos, porque são mais eficientes, a fábrica prefere fazer em protendido, então hoje em dia não tem assim, hoje em dia os vãos a gente está aplicando proteção já em vãos menores, porque é uma solução mais eficiente, tá? Mas não tem não existe esse valor mínimo, né, que só pode ser feito proteção a partir desse valor. Hoje em dia já não mais, nem carga mínima, tá? Claro, né, se a gente estiver pensando em uma estrutura né, há um tempo atrás, a proteção, a proteção de estruturas de grandes elementos ainda é caro, né? Então aí só se viabilizaria se a gente estivesse trabalhando com vãos maiores aí, né? Vãos de 20 metros, 25 metros, pensando numa ponte, né? Mas hoje em dia, mesmo o viaduto com um vão aí pequeno de 15 metros, 20 metros, já está sendo tudo com proteção, tudo com viga protendida. Hoje em dia, ponte, viaduto, é sempre com vigas protendidas, viu? Hoje em dia, é muito raro você encontrar um concreto armado convencional aí para execução de pontes, viu? Igual que a gente dimensionou, né, na primeira parte da aula, é bem raro. O Clóvis perguntou: esses cálculos dependem da centroide da peça e a faixa da linha neutra? Linha neutra não, viu, Clóvis? O centroide sim. A gente vai depender do CG da peça sim, tá bom? Vou até voltar alguns slides, ó. Veja que, né, ó, todas essas equações para cálculo da força de proteção, a gente obteve em função dessa equação de tensão máxima, né? E veja que essa equação de tensão máxima, ela foi construída considerando os momentos aplicados aqui no centro de gravidade, né? Então, ó, a gente tem a excentricidade, que é o quê? A distância do ponto de aplicação da minha força de proteção, né? A distância da minha armadura de proteção até o CG da peça. Então, dependendo, né, de onde está o CG da minha peça, a minha excentricidade vai variando, né? Então, sim, o CG da peça aqui, o centroide, ele vai ser importante para o cálculo das forças de proteção, ok? Tanto, né, a minha excentricidade quanto o meu valor de y, que é a distância da face superior ou inferior até o meu CG, tudo isso vai depender, né, da posição do centro de gravidade. Então, depende sim, tá? O Clóvis ainda perguntou, o material tem que ser dúctil? Dúctil tem, o aço é sempre dúctil, tá? Então, tanto o aço de concreto armado como o aço de concreto protendido, ele é dúctil e ele precisa ser, porque a gente vai alongar ele, né? Se ele não for dúctil, se eu alongasse ele e ele não se deformasse, ele iria romper, né? Se ele fosse um material frágil, ele se romperia sem que esse alongamento acontecesse. Então, sim, eu vou deformar o meu aço, né? Eu vou alongar ele. Então, o material tem que ser dúctil, sim, tá? Bom, pessoal, não recebemos mais nenhuma dúvida? Então, eu vou encerrando por aqui a nossa aula, ok? Desejo a todos um bom fim de semana. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer o dimensionamento da peça, tá bem? Vai pegar aquela nossa viga da ponte de estudo e dimensionar ela em concreto protendido, calcular a área das cordoalhas de aço, combinado? Eu retorno, então, semana que vem. Desejo a todos um bom fim de semana, bom descanso e nos vemos na próxima, pessoal. Um abração, até lá.